Há no Brasil um crescimento acelerado das energias renováveis, o que em momentos de baixo consumo acaba em sobreoferta. A questão é quando a produção de eletricidade supera a capacidade máxima de escoamento das atuais linhas de transmissão. Para garantir a segurança da rede, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, estabeleceu limites de intercâmbios de energia entre as diferentes regiões do país. Na prática, isso tem levado a cortes de geração em parques eólicos do Nordeste. O setor reagiu e demanda uma expansão na capacidade de transmissão. No Jaule dessa semana recebemos 2 convidados. Francisco Silva, que é diretor técnico regulatório da Associação Brasileira de Energia Eólica Onshore e Offshore e Novas Tecnologias, a ABEólica, e Donato Filho, diretor-geral da Volt Robotics. Pessoal, é um prazer recebê-los aqui hoje, temos muitos temas para tratar e queria que vocês começassem um pouco se apresentando brevemente, falando um pouco sobre as instituições que vocês representam. Bom, muito obrigado, Marla, pela oportunidade. Meu nome é Francisco Silva, como já foi dito, eu sou diretor técnico regulatório da ABEólica. A ABEólica, que é uma associação que representa toda a cadeia de produção de energia eólica do Brasil. Então, nós não estamos falando de uma entidade que tem apenas geradores de energia eólica, né? Nós temos aqui dentro os produtores, né, da cadeia como um todo, toda a cadeia produtiva. Então, nós temos fornecedores de aerogeradores, nós temos produtores de parafuso, de rolamentos, de fios, de cabos. Todos eles acabam fazendo parte da associação e é por isso que nós temos atualmente uma cadeia de produção 80% nacionalizada. Isso é um diferencial até da eólica. 80% da nossa produção que é instalada no Brasil de parques eólicos, ela é nacionalizada, um grande diferencial. Então, uma satisfação poder responder as perguntas que forem colocadas aqui. Bom, Marla, muito obrigado aqui pela oportunidade de participar no Jota. Muito obrigado também à ABEólica aqui, que fez parte aqui, junto com vocês, né, do convite. Aqui na Volt, né, na Volt Robotics, né? Por que é Volt Robotics, né? O Volt é do setor elétrico e o Robotics é de ferramentas, né, de inteligência artificial, de ciência de dados. Então, o que a gente traz para o setor desde 2020, né, a gente começou a Volt em fevereiro de 2020, vai fazer 5 anos agora, é justamente a aplicação das técnicas de ciência de dados e de inteligência artificial para entender melhor o que acontece no setor e para propor soluções que sejam inovadoras. Porque está na moda? Não é porque está na moda, né? É que quando a gente usa essas ferramentas, através ali das análises das minúcias ali dos dados, existem ali alguns sinais escondidos, que a olho nu a gente não consegue enxergar. E com essas ferramentas a gente consegue acabar enxergando e interpretando, né, o que está acontecendo na realidade de uma forma diferente, né? Então, basicamente o que a gente traz então é uma nova lente aqui para o setor elétrico, que é a lente dos dados e da inteligência artificial. E esse trabalho particularmente que a gente vai discutir aqui, né, esse tema dos cortes de geração renovável, ele está cheio de dados, né? A gente diz que é um problema data-driven, precisa de muita informação. Então a gente tem trabalhado bastante aqui com a ABEólica desde 2021, né, tratando esse problema, tentando identificá-lo, caracterizá-lo e propondo soluções, né? Muito legal. Como o Donato já adiantou um pouco aqui, hoje a gente vai falar sobre cortes de geração de energias renováveis, né? A gente vê aí que esses termos são usados termos difíceis para um assunto também que é muito complexo e, assim, deixando de lado esses termos em inglês que estão ali na rotina do setor, queria que vocês começassem explicando um pouco para a gente assim, o cenário atual hoje, né, em relação a esses cortes de energia. Como isso vem afetando o setor elétrico, como isso pode afetar as empresas que atuam no setor elétrico, especialmente no mercado de energia eólica, né? Então, pediria para vocês contextualizarem um pouco aí os nossos ouvintes. Perfeito, Marla. Eu vou começar com essa contextualização e passo a bola aqui para o Donato. Mas, basicamente, Marla, o que está acontecendo é um problema relacionado a receitas, né? Receitas relacionadas aos projetos eólicos. É um problema que tem a ver com uma incerteza muito grande
sobre a receita dos projetos eólicos. Lembrando, né, qualquer projeto de infraestrutura, quando a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de um empreendedor que aceita tomar um risco grande, né, porque quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando de projetos bilionários, projetos que envolvem imensa quantidade de capital investida, e esse empreendedor, ele topa, por conta de um país que fornece leis ali que estão consolidadas, né, que oferece segurança para esse empreendedor. Esse empreendedor topa colocar dinheiro naquele país em determinado projeto durante muitas vezes um período de anos. Se a gente está falando, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos muitas hidrelétricas, né? 60% ainda da produção de energia brasileira é feita por hidrelétricas. O empreendedor de uma hidrelétrica aceita ficar 5 anos, muitas vezes, colocando dinheiro num projeto, para num determinado momento ele saber que ele vai receber as receitas daquele projeto. No caso do empreendedor eólico, também não é muito diferente. Muda um pouco só a escala, muitas vezes, dos projetos. A gente está falando de projetos que muitas vezes envolvem escalas ali de 500 megawatts, 1 giga, muitas vezes um complexo inteiro pode ter 1 giga. A gente está falando de projetos que podem ter mais de 100 torres eólicas instaladas, né? E o empreendedor, ele topa colocar um dinheiro ali por 1, 2, 3 anos, onde ele vai fazendo apenas investimentos, e a hora que ele entra em operação comercial, está gerando a energia dele, o que ele deseja é receber o retorno relacionado àquela energia que ele está colocando no mercado. É assim que funciona realmente o negócio em infraestrutura. E o que está acontecendo hoje é que os empreendedores que muitas vezes já estão há mais de 10 anos instalados no Brasil, e também aqueles que estão querendo colocar novos projetos no Brasil, têm sido impactados por cortes de geração. Cortes feitos pelo operador nacional do sistema que interrompem a produção dos geradores renováveis e gargalos de transmissão de energia, sobretudo no Nordeste para outras regiões do país, como o Sul e Sudeste, vem causando prejuízos para os produtores de energia limpa. Nas contas da Associação Brasileira de Energia Eólica, as perdas podem chegar a R$ 700 milhões até o final do ano. Assim, esses cortes, eles são naturais, né? Em baixa escala, vamos dizer assim, nós percebemos esses cortes, faz parte de um sistema de geração, você ter alguns cortes que ocorrem. No entanto, a lei nos assegura, né? Existe uma lei, a Lei 10.848 de 2004, lei brasileira, ela nos assegura que haveria um ressarcimento relacionado aos cortes quando eles ocorressem. E o que está acontecendo é que da forma como esses cortes acabaram sendo regulamentados pela Agência Reguladora do Brasil, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, da forma como ela regulamentou, ela criou 3 modalidades de cortes. E essas 3 modalidades foram criadas e apenas em uma delas nós temos o direito aos ressarcimentos. O Donato vai poder mencionar um pouco melhor como é que estão os números relacionados a essas 3 modalidades e até mesmo das definições, ali, as explicações sobre essas modalidades, mas o que eu queria me deter agora é no seguinte: o nosso ponto aqui na Beólica nós temos um direito assegurado por lei que visa trazer justamente segurança jurídica para o empreendedor, para que ele coloque esse dinheiro no projeto e para que ele receba posteriormente as receitas. E o que nós temos percebido atualmente é que, muitas vezes, em alguns meses, alguns empreendedores têm ficado 50% do tempo sem poder gerar a sua energia. Isso significa, é uma conta bem direta. Isso significa 50% do tempo sem poder gerar, significa que você tem apenas 50% das receitas que você se comprometeu, vamos dizer assim, cada mês a entregar como uma receita, né? Então você só vai ter 50% daquele valor.
E os números variam. Na realidade, 50% são alguns casos que têm ocorrido, tem casos até maiores que isso, tem casos de 70% de cortes, ou seja, o empreendedor só está recebendo 30% da receita esperada, e isso acaba trazendo para o país efeitos deletérios, porque um empreendedor que começa a se defrontar ali com uma situação de insegurança jurídica, ele começa a precificar essa insegurança jurídica nos contratos de energia, tornando os contratos de energia mais caros, e ele também pensa 2 vezes, até mais do que isso, ele vai fazer muita análise para colocar dinheiro novamente em outros projetos. Então, esses são os principais efeitos dessa situação que a gente está vivendo. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Queria pedir para o Donato trazer aí alguns dados, alguns números que possam ajudar a gente a ilustrar melhor esse cenário, né? Que eu acho que isso vai ajudar a esclarecer ainda mais. Não, tá joia, Marla. As pessoas perguntam sempre muito, Marla, além dos dados, né? Por que isso está acontecendo, né? Eu acho que o Brasil como país, ele tem se pronunciado aí, em todos os fóruns, né? Inclusive nos internacionais, como sendo ali se candidatando, né, a ser protagonista da transição energética mundial. Né? Falando, olha, a gente vai ter energia limpa na nossa matriz de um jeito aí que ninguém tem, né? E no país, eu acho que a gente fez uma coisa boa, mas fez uma coisa boa pela metade. Acho que é por isso que aparecem os cortes de geração. A gente vem há muito tempo, né, incentivando os projetos de energia renovável, né? A gente começou lá atrás, em 1995, só para você ter uma ideia, né, a gente está falando de 30 anos quase, né, que a gente vem falando para os parques, olha, por favor, né, estamos te incentivando. Se você se conectar à rede, você só precisa pagar metade da tarifa de conexão da rede. Esse foi um incentivo dado para as energias renováveis. Depois foram criados programas, né, de incentivos renováveis para o investimento. Tinha um programa lá que o nome é feio, né, REID, um negócio estranho, mas o que era? Olha, se você fizer investimento, no dinheiro que você gastar para comprar equipamento, né, nos investimentos, você não precisa pagar PIS e COFINS, 9,25% aí de redução de custo, né. Depois a gente teve mais incentivos ainda. O pessoal falou, olha, se você tiver um projeto de infraestrutura e ele for classificado como prioritário, os projetos de energia renovável foram classificados como prioritários, você pode emitir debêntures como se fosse título de dívida, e esse título não vai pagar imposto de renda sobre o rendimento, né? Então vai ter uma rentabilidade mais atrativa no mercado, então melhorou o financiamento dos projetos. Depois, teve em 2012 o marco da geração distribuída. O pessoal criou um mecanismo que incentiva muito para cada pessoa ter a sua própria geração, essas que a gente está vendo no telhado das casas. E em 2015 foi lá e reforçou esse marco, tá certo? Agora há pouco, em 2022, deu os benefícios aí de rede para os projetos de geração distribuída. Então tem muito fomento para geração renovável. Só que a gente não teve, né? Essa é a parte boa, né? A gente fez a parte boa pela metade. O que a gente não teve? Para essas tecnologias todas renováveis, né, funcionarem e se encaixarem, né, no grid, no sistema elétrico, né, na rede de transmissão, no que já existia, e funcionarem bem com volumes grandes, que era o que estava se incentivando, a gente precisa incentivar a flexibilidade. Precisa ter jeitos da gente ir adequando o consumo à carga. Agora a gente começou, por exemplo, vai ter um leilão sobre baterias. Bateria traz flexibilidade. Agora o operador do sistema começou a fazer lances ali para os consumidores tirarem o consumo do fim do dia, levar o consumo mais para amanhã, por exemplo, onde a gente tem mais geração de energia solar, né? Equilibrar assim a oferta e a procura. Mas são coisas incipientes, né? Então a gente está atrasado em promover a flexibilidade. Aí o que acontece? Em vários momentos do dia, o operador do sistema olha para a rede e fala, olha, domingo de manhã, gente. Domingo de manhã a carga é muito baixa e tem muita geração renovável disponível. Então, não tem jeito. A gente vai ter que falar para as usinas, não gere. Então, ele faz cortes de geração renovável. As usinas eólicas, aqui no caso, elas ficam desligadas nos domingos pela manhã ou elas são proibidas de gerar.
Esse é um corte, né, nessas classificações que o Francisco mencionou, é um corte de razão energética, faltou carga, então não pode gerar. E depois, em outras situações, o operador do sistema pode falar, olha, você não pode gerar, porque tem uma linha de transmissão que está indisponível, uma subestação que está quebrada, está em manutenção, coisas assim. Ele chama isso de corte de restrição por razão elétrica, né? E depois, às vezes ele fala, olha, se você gerar, vai ter tanto fluxo de energia saindo dessa região, porque aqui tem muitas usinas e tudo, né? E a gente não desenvolveu a flexibilidade necessária para essa operação, pode acontecer algum desequilíbrio e pode ter uma falha no sistema. Então, você não pode gerar por conta da chance dessa falha ocorrer. Aí é um corte de confiabilidade, né? Então, são 3 tipos de corte: razão energética, razão elétrica e confiabilidade. Ah, é simples fazer essa classificação? Não é simples fazer essa classificação. Então, os agentes estão sempre preocupados porque eles são cortados e não conseguem reproduzir esses números e não conseguem saber se essas classificações estão corretas ou não. E elas dependem de critérios que hoje em dia não são totalmente visíveis, né? Não são totalmente transparentes. E esses critérios, eles mudaram. Eu vou te dar um exemplo, né? Os cortes que as usinas eólicas estavam tendo até agosto de 2023, que é quando teve aquele evento de um apagão no Brasil, né? Agora sobre o operador nacional do sistema elétrico, que identificou que uma falha nos sistemas de controle de tensão de usinas eólicas e solares próximas à linha de transmissão Quixadá-Fortaleza 2, no Ceará, foi a principal causa do apagão que aconteceu no dia 15 de agosto. Os equipamentos, então, deveriam compensar automaticamente a queda de tensão, mas não funcionaram conforme o esperado. A falha acabou resultando em um efeito cascata que levou ao apagão ali, interrompendo 34,5% da demanda de energia elétrica. Eles eram da faixa de 0,8% da energia. O que significa? Se uma usina poderia gerar 100, né, em média, ela gerava 99,2%, tá certo? Então ela estava deixando de gerar 0,8%. Com o apagão, o operador do sistema reviu os critérios de segurança. E essa mesma usina de 100, ela passou a gerar, em média, 92, porque ela passou a ser cortada em 8. Mas isso é média. Por quê? Nos meses do começo do ano, né, tem pouco vento. E aí você não vai cortar se a usina já não tem como gerar. Mas nos meses, né, onde a gente tem mais vento, os cortes são mais intensos. Por exemplo, este ano aqui agora, né, em setembro de 2024, os cortes das usinas eólicas foram da faixa de 17%. Ou seja, ao invés de gerar 100, tá certo? Ela só pôde gerar 83. Mas isso é na média. Dependendo de onde a usina está, de onde ela está ligada à rede, né, de como é o sistema dela, esse corte ele pode aumentar muito, né? E essa é uma das coisas que preocupa muito, porque um corte de 17%, perder 17% de receita, né? Imagina tirar 17% do salário. Vai ser difícil da gente viver com 17% a menos, né? Mas você imagina que, dependendo da usina, esse corte ele pode ficar bem maior, né? Do que os 17%. Tem usinas que chegam a ser cortadas em até 40%, né? A gente tem aqui os dados todos, né? Usina a usina, corte a corte, de acordo com o que aconteceu ao longo do tempo. E não é só esse ponto, né? Pela regulamentação, como o Francisco já mencionou, só existiria ressarcimento dos cortes, né? Pela regra que foi colocada pela ANEEL, para aqueles cortes de razão elétrica. Até agosto de 2023, 44% dos cortes eram de razão elétrica. Ou seja, o corte total era 0,8% e desses 0,8% as usinas teriam direito, né? 44% seria ressarcido, ou seja, vamos arredondar aqui para 50%, né? 0,4% seria ressarcido, os outros 0,4% seriam de responsabilidade dos geradores. Depois do apagão, depois de agosto de 2023, né, os cortes de razão elétrica, que são classificados pelo ONS, eles se reduziram para 12%. Então você imagina, as usinas passaram a ser cortadas em 8%, e desses 8%, praticamente, né, só 1% deu direito a ressarcimento. Os outros 7% virou sendo um prejuízo ali, né, dos agentes de geração. De novo, distribuído de uma forma muito diferente entre as usinas, dependendo da localização delas, e com uma predominância de cortes praticamente em 3 estados, né? No Rio Grande do Norte, no Ceará
e na Bahia, né? Então a gente acabou tendo uma predominância dos cortes em alguns estados, e essa predominância dos cortes é para algumas usinas, né? Então é essa questão que faz com que seja tão preocupante, porque o corte passou a ser muito mais volumoso, ele passou a ser classificado de uma forma que não dá aos geradores praticamente nenhum ressarcimento, e além disso, ele tem uma concentração em alguns parques, onde esse valor fica muito grande, chegando ali aos 40%, e isso, obviamente, começa a tornar os projetos, eu não diria inviáveis, assim, de um dia para o outro, tá certo? Mas ele deixa os projetos com uma dificuldade de receita, e aí essa dificuldade de receita acaba trazendo dificuldades de financiamento, porque o banco não financia sabendo que você vai ser cortado, isso muda a avaliação das empresas, isso torna os investimentos menos atrativos, isso traz muita insegurança, e isso acaba comprometendo aquele sonho que a gente começou falando, né, de transformar o Brasil num celeiro mundial aí de energia. Um ponto que me chamou a atenção nas falas de vocês é essa questão da regulamentação, né? A ANEEL já tratou essa questão dos cortes de geração e esses cenários de ressarcimento, mas a gente vê aí que um pouco que o cenário mudou e que isso tem causado prejuízos para as empresas e também ali um ponto de atenção em relação a investimento, financiamentos. Eu gostaria de saber se na avaliação de vocês precisa haver um aperfeiçoamento regulatório para essa questão dos cortes de geração, para garantir que essas empresas não tenham prejuízos. Queria saber se vocês veem isso como necessário, se isso está no radar, se existem conversas com a ANEEL nesse sentido. Veja, Marla, sim, nós vemos necessidade aqui pensando como setor eólico, na realidade o setor de renováveis, né, quando eu englobo também o pessoal da solar, que também está sofrendo bastante com tudo isso que a gente está falando. A gente está falando de um setor das novas renováveis, né, no Brasil. E a prova de que nosso entendimento é que existe realmente um equívoco na forma como esse assunto foi regulamentado é que, num determinado momento, no final do ano passado, nós, como empreendedores, como setor, entramos na justiça, né, contra a ANEEL, em função justamente de tentar reaver o nosso direito, que no nosso entendimento seria de ter sim os ressarcimentos, né? Então entramos na justiça, estamos hoje em discussão judicial sobre isso com a ANEEL. No entanto, a gente sabe que a justiça tem o tempo dela, né, para as coisas acontecerem, para as decisões, né, de cada uma das instâncias acontecerem, e nesse sentido a gente tem tentado ser propositivo aqui na Beólica. E como que a gente tem tentado ser propositivo? Já encaminhamos cartas já para o Ministério, temos feito uma série de conversas junto ao Ministério de Minas e Energia, a própria ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, temos sido muito bem recebidos dentro da ANEEL para poder ter essas discussões. O Operador Nacional do Sistema, que acaba sendo um ente dos mais importantes nessa discussão toda, porque é o ONS que opera os cortes, né? Isso ocorre realmente sob a jurisdição do ONS, e nesse sentido nós já encaminhamos uma série de ações que poderiam ser feitas para tentar reduzir esses cortes. Teria um efeito, vamos dizer, paliativo, né, de redução dos cortes, um paliativo entre aspas, de redução desses cortes. Os cortes promovidos pelo Operador Nacional do Sistema, segundo geradores de energia limpa, também inibem novos investimentos. Para resolver o problema, seria necessário colocar em operação novas linhas de transmissão. No entanto, nós entendemos que a solução efetivamente para o problema, e aí eu estou falando como associação, o nosso entendimento como associação é que a solução para o problema virá de um entendimento melhor daquilo que está expresso em lei. E nós vemos um benefício em se fazer isso, você tirar esse risco da alocação que hoje está alocado sobre o gerador e você retirar esse risco do gerador, tem um efeito muito positivo no sentido de você evitar que o gerador acabe tentando precificar dentro dos seus contratos e dos seus negócios algo que ele não tem gestão e que por isso ele faz muito mal. O gerador, até segundo a própria lei,
ele tem ali o interesse, né, e ele tem o objetivo de produzir a energia por sua conta e risco, e comercializar essa energia por sua conta e risco. Então ele pode fazer isso e ele não pode reclamar caso ele, por exemplo, não venha vento. Se não tiver vento, por exemplo, é conta e risco do gerador. Se o gerador fizer uma operação errada na hora de comercializar a sua energia, isso é conta e risco do gerador. No entanto, uma linha de transmissão que não entre, que acaba gerando cortes de geração, nós não entendemos como sendo conta e risco do gerador. Nós não entendemos que a lei coloca isso como uma atribuição do gerador. E só voltando, né, ao ponto que eu mencionei, é o seguinte: o gerador, como ele precifica mal e ele precisa precificar, o grande problema que a gente vê aqui como a Beólica é que, muitas vezes, nos contratos que estão se encerrando, dentro do setor elétrico, o nosso costume é fazer contratos de longo prazo. É porque isso é o que assegura efetivamente a financiabilidade dos investimentos, assegura os retornos que são requeridos por cada uma das empresas para poderem topar esse jogo de investir em energias renováveis no Brasil. E o grande problema que a gente acaba enfrentando é que, na hora de renovar esses contratos, que muitos deles estão se encerrando, são prazos diferentes, né? Não são apenas contratos de leilões regulados, feitos todos em conjunto. Tem muitos contratos bilaterais, que é feito entre gerador e consumidor de energia. E esses contratos, quando terminam, eles vão ser ou renovados, ou muitas vezes o gerador vai até o mercado para fazer uma operação melhor, uma operação que lhe dê maior vantagem. E o que acaba ocorrendo com os cortes é que o gerador fala: bom, tudo bem, eu vou renovar o meu contrato, mas eu corro o risco de, em alguns meses, ter que comprar energia para poder reaver esses cortes, porque eu tô sendo cortado, estou deixando de gerar, então vou ter que comprar energia para poder atender o meu cliente. Então ele vai colocar um preço para a compra dessa energia. Então, a energia no Brasil, a gente entende que, da forma como está regulamentado, existe uma tendência de você criar um ambiente de preços mais altos, porque o gerador ele acaba tendo que fazer essa precificação. O mesmo ocorre na hora de topar entrar num novo investimento. Então ele está analisando, por exemplo, uma nova planta eólica, uma nova planta solar para colocar em operação, para passar a desenvolver, ele também vai fazer a mesma coisa. Ele vai precificar esse risco no entendimento dele, vai colocar isso, estendendo isso por todo o contrato dele, e vai colocar isso no preço daquela energia. O Donato ele tem uma conta muito interessante, que em algum momento ele pode até citar aqui na nossa entrevista. Sairia mais barato o impacto que você teria nas contas de luz, por exemplo, se você fizesse o pagamento desses cortes, ele é muito menor do que o impacto que hoje você não vislumbra, porque está na mesa ali de cada gerador na hora de fazer novos contratos, na hora de fazer um novo projeto, mas esse impacto de cada corte, quando ele ocorre, ele é muito menor do que o impacto gerado por uma centena de geradores renováveis do Brasil, precificando a sua energia a um custo mais alto. Então, no nosso entendimento, seria até algo mais favorável, mais positivo para o país, caso a gente tivesse os ressarcimentos sendo realizados. Eu já vou querer ouvir esses dados do Donato, porque eu acho que devem ser muito interessantes, mas eu queria voltar rapidinho numa questão que você falou, que é que vocês já encaminharam ali sugestões de medidas paliativas à ONS, né? Queria que você falasse brevemente o que seriam essas medidas paliativas para resolver esse problema no curto prazo ali, de uma forma temporária. No curto prazo, o que nós vislumbramos que o ideal seria a reclassificação desses cortes, né? Ou seja, esses cortes eles acabam ocorrendo muitas vezes dentro do sistema, até o Donato explicou um pouco de cada um desses cortes, e o que acaba acontecendo muitas vezes é que para determinados tipos dessas classificações, o nosso entendimento é que a etiqueta que é colocada nela, ela é errada. Por exemplo, hoje o que nós estamos vislumbrando é que grande parte dos cortes que têm ocorrido dentro do mercado,
eles são devidos a linhas de transmissão, por exemplo, que precisariam ter entrado em janeiro agora de 2024. Elas não entraram até o momento. Esses cortes acabam sendo realizados, no nosso entendimento, porque o sistema ele não conta com essas linhas que já deveriam estar em operação, e o ONS classifica esses cortes como uma questão de confiabilidade que não nos assegura nenhum ressarcimento. Então, só para dar um exemplo de uma ação que a gente entende como bastante contundente para poder tentar se livrar, melhorar um pouco essa questão dos cortes que estão acontecendo atualmente. Agora sim, acho que a gente podia ouvir do Donato, né, esses números em relação ao pagamento desses cortes, dessa precificação já no preço, por conta da falta de ressarcimento. Você pode explicar para a gente, Donato, apresentar os dados, por favor? Posso sim, Norla. Quando a gente fala de custeio, de corte de geração, né, não vamos falar em inglês não, quando a gente fala desses cortes de geração de energia renovável, as contas elas nunca são assim tão diretas, tá certo? Tem muito critério que pode ser usado, né? E aí eu queria mostrar para vocês de uma forma simples, olha, hoje, pela regra da regulação, tá certo? Só seriam repassáveis, só seriam ressarcidos os cortes de razão elétrica, tá certo? E seriam ressarcidos ao tal do PLD lá, que é o preço de liquidação de diferenças que a CCE publica. Se a gente olha para o histórico que a gente tem, desde o dia 1º de outubro de 2021 até o último dia que a gente tem aqui, que é o dia 10 de novembro, né, agora de 24, antes de ontem, esse valor seria de 111 milhões de reais, só os cortes de natureza elétrica. Esses são os valores que aparecem lá no ONS, tá certo? Só que a gente tomou um cuidado aqui, né? As usinas, quando elas sofrem um corte de geração, elas não têm um prejuízo nesse preço aí no tal do PLD. Dependendo do contrato que elas venderam, se foi um contrato de Proinfa, se foi um contrato de energia de reserva, vários contratos que são diferentes, o impacto econômico delas vai ser diferente. Então esses 111 milhões, se a gente considerar cada regra de cada contrato, eles se transformam de fato num prejuízo de 213 milhões. O prejuízo dobra de tamanho. E aí, esse seria considerando só a parte elétrica, tá certo? Se a gente fala, poxa, mas tem muito corte que foi caracterizado como confiabilidade, que é o que o Francisco já levantou, que deveria ser corte elétrico, né? Por quê? Porque esse corte, ele ocorreu, por exemplo, por causa de um atraso da linha. Teve atraso de linha de transmissão no Nordeste, tem atraso de linha de transmissão aqui no Sudeste, né? Teve problema com o transformador, que teve avaria, tem várias coisas que estão fazendo com que a energia não consiga fluir do jeito que ela poderia, por atrasos em obras que alguns agentes são responsáveis, mas quem está pagando são todos aqueles que, de fato, não estão podendo gerar. Se a gente pega todos os cortes, tá certo? Todos os cortes valorizados ao tal do PLD, a gente enxerga, né, aqueles 111 milhões se transformam em 900 milhões de reais. Aqueles 111 milhões, eles teriam um impacto tarifário inferior a 0,01%. Seria um impacto muito pequeno, né? Os 900 milhões de reais, a gente já começa a ter um impacto tarifário na ordem de 0,25%, né? Então é quase R$1 bilhão. Então, teria um impacto tarifário de 0,25% nas tarifas dos consumidores, caso esses cortes fossem ressarcidos para os geradores. Só que, de novo, o gerador não sente um prejuízo, né, um impacto econômico valorizado a PLD, tem que simular todos os contratos. Simulando a todos os contratos, isso vai para 1,5 bilhão de reais, certo? 1,5 bilhão de reais, ainda assim, é um número que vai dar um impacto, né, inferior a 0,5% na tarifa. Só que a gente sempre menciona, sempre tem mais coisa, né? Que esse cálculo do curtailment é um cálculo ligeiramente complexo, porque o ONS, você imagina, ele recebe os dados de todas as usinas de meia em meia hora e ele tem que fazer um monte de conta lá. Então, tem usina que às vezes manda dado que pode ter alguma falha, por exemplo, o medidor de vento, né, pode ter falhado, pode ir um vento zero, mas as outras você consegue ver que a turbina está gerando. Dados de vento é uma questão que gera inconsistência. Às vezes tem também os dados de disponibilidade da máquina e tem algumas regras que o ONS também aplica para filtrar os dados na hora de fazer a conta. Esses 900 milhões, né, que seriam o impacto de todos os cortes de 1 de outubro de 2021 até o dia 10 de novembro de 2024, valorizados a PLD,
Se a gente vai lá e corrige os dados, a gente teve o cuidado de refazer essas simulações, né? Daria um impacto de 1,5 bilhão de reais. 1,5 bilhão de reais ainda é um número que tem um impacto tarifário, né, inferior a 1%. E todas as contas que a gente fez, simulando outros cenários, nunca chega, né, a 1% de impacto na tarifa. E aí as pessoas falam, nossa, isso é muito ou isso é pouco? A gente acabou de viver ali um fim de um período seco relativamente estressante, né, que todo mundo ficou com medo de ser uma seca muito grave, vai que não chove, agora choveu, a gente está um pouco aliviado, né? Mas a gente fez a seguinte conta aqui, nos meses de julho, agosto e setembro, ou seja, só em 3 meses, veja, o 1,5 bi que a gente obteve foi considerando todos os cortes das eólicas como ressarcíveis, todos os cortes ressarcíveis e corrigindo todos os dados, tá certo? Deu 1,5 bi. Em julho, agosto e setembro, a gente gastou 1,3 bi, ou seja, em 3 meses, tá certo? O outro a gente está olhando desde 2021, em 3 meses a gente gastou 1,3 bi com um despacho termoelétrico além daquele determinado pelos modelos. Isso virou encargo e já está sendo repassado para os consumidores, né? Então, o que a gente está dizendo é que a ordem de grandeza dessa questão dos cortes, né, ela do ponto de vista tarifário e do ponto de vista de outros encargos, ele é relativamente pequeno. O nosso grande ponto só que para os agentes, principalmente aqueles que estão sendo cortados em 40% e tudo mais, é muito significativo e chega a inviabilizar negócios e inviabilizar novos investimentos. Então, na nossa visão, se a gente realmente tiver, né, essa aspiração de se tornar um celeiro de energia renovável do mundo, a gente tem que resolver rapidamente esse problema. No atual cenário de transição energética, a indústria renovável, como a eólica, chega como peça-chave para a descarbonização da economia. Várias medidas estão em discussão pelo setor e o governo federal. Uma saída seria investir também em novas tecnologias. E a gente entende que a solução pode passar, e aí eu vou ser bem breve, por medidas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. O que a gente tem de curtíssimo prazo? Primeira coisa, a gente tem que reavaliar todos esses dados. Tem muito corte que está sendo mal avaliado por uma imprecisão de informação e coisas assim, que a gente entende que deveria ter um ajuste. Ela tem que ser tratada, porque foi um processo novo, com muitos dados, né? E aí a gente tem que conseguir ter regras claras para todo mundo poder validar. O segundo ponto, o Francisco já levantou, que é a questão da classificação. Não faz sentido um agente ser punido porque é um agente de geração, né, ser punido, não poder gerar, ter todo esse desequilíbrio que a gente já comentou, porque obras de outros agentes atrasaram, né? Então a gente tem que ter uma responsabilização mais severa e fazer a responsabilidade sobre o prejuízo, né, ser alocada justamente a quem deu causa. E um outro ponto é a questão de critério e de transparência, né? Existem muitos estudos técnicos, coisas assim, para decidir, vai cortar aqui, vai cortar lá, e como é que vai ser, né? Essa parte toda, ela tem que ser muito transparente. A gente tem que ter informação a todos os carregamentos de linha, a todos os carregamentos de transformador, a tudo que pode levar a algum desequilíbrio sistêmico, a todos os estudos que são feitos, para os agentes poderem entender o porquê que estão sendo cortados. Enquanto eles não entenderem isso, né, enquanto não tiver essa informação disponível, vai ser muito difícil alguém achar que o corte está sendo justo, porque você não consegue avaliar, e a gente sabe que o critério é importante. Veja, antes do apagão 0,8%, depois do apagão 8%. No médio prazo, a gente tem a questão de alocação econômica dos cortes, né? Dá para criar aqui até um mercado de corte, né? Dá para ter leilão de corte, porque dependendo de como foi feita a venda de um agente, um corte de 1 megawatt-hora pode valer mais do que um corte para outro. Então ele pode estar querendo falar, olha, seja cortado no meu lugar que eu te reembolso. Pode ter um mercado de cortes. E de uma forma muito simples, não precisa ter intervenção de ANEEL nem nada. É só o INS falar, amanhã eu vou te cortar em 100. E aí alguém fala, olha, eu vou ser cortado no lugar dele. E o reequilíbrio foi estabelecido, mantendo até o volume de cortes, desde que seja transparente e que as pessoas consigam entender, mas que economicamente os agentes tenham realizado alguma transação entre eles e alocado melhor os cortes. E por fim, para fechar, nas medidas de longo prazo, a gente vê que está tendo corte por causa de quê? Por falta de flexibilidade, né? A carga está ocorrendo principalmente no fim do dia. A geração das renováveis está ocorrendo muito no início do dia. A gente diz que a gente está vivendo todo dia 2 maldições. A maldição do excesso pela manhã de geração e a maldição do excesso de consumo à tarde. Como que a gente faz
esses dois excessos desaparecerem? É realocando carga e realocando geração. Então, todo mundo pode trabalhar nessa flexibilidade. Os geradores podem trabalhar sendo remunerados por gerar em determinados períodos, com sinais de preços que, na abundância, deem preço baixo, na escassez, deem preço alto. As transmissoras podem ajudar, porque tem muito equipamento que pode ser instalado no sistema de transmissão que aumenta a flexibilidade, eles têm que ser incentivados a fazer isso. As distribuidoras e os comercializadores e os consumidores podem ajudar, porque com tarifas mais modernas e inteligentes, com sinais de preços melhores, com incentivo para o consumidor consumir mais de manhã do que à tarde, podem ser mudados processos de indústria, pode ser mudado hábitos das casas, né, para a gente poder alocar mais consumo no período da manhã, por exemplo. E aí a gente começa a reequilibrar geração e consumo e a gente passa a ter mais estabilidade no sistema e aí a gente pode sim, né, passar a ter cortes, conviver com cortes menores. Mas isso leva tempo. Então essas são ações mais de longo prazo. Mas no curto prazo é dados, classificação, critérios transparentes. No médio prazo, a gente tratar de uma realocação inteligente baseada em princípios econômicos e no longo prazo é trazer todo o setor elétrico para esse novo futuro. A gente não vai conseguir fugir dele, a gente tem que viabilizar flexibilidade na operação. Para a gente terminar aqui, fechar esse assunto, queria olhar para frente, né? A gente falou aqui de propostas e soluções que podem ter para esses problemas que a gente está vendo. A gente falou sobre essa questão da regulamentação. E aí eu queria, para fechar, Francisco, que você me falasse se há uma sensibilidade por parte dos órgãos do setor elétrico, e aí eu falo ANEEL e ONS, para ouvir essas demandas, para encaminhar essas soluções. E também se isso pode, de alguma forma, atrapalhar novos projetos de energia renováveis no país. Bem, com relação... Eu vou começar respondendo de trás para frente, Marla. Assim, nós já temos visto algumas empresas, temos conversado, né? Nós temos dentro da Beólica quase 80 empresas que representa 99% aí do mercado gerador de energia eólica. E nós temos conversado com muitas delas que têm falado sobre o impacto que isso tem gerado para elas na hora de aprovar novos projetos junto aos seus boards, né? Então, essas empresas têm sentido muita dificuldade para conseguir colocar a proposta de novos projetos, sendo que elas já estão vivenciando, né, os cortes da forma como tem acontecido atualmente. Então, isso tem sido um desafio, uma questão para o nosso setor, que já tem convivido, né, com um grande desafio relacionado à demanda. Né? Um outro ponto que a Beólica também tem brigado ao longo desse ano de 2024 é para que nós consigamos programas da parte do governo que estimulem, né, incentivem o consumo de energia verde, o consumo elétrico verde, né? Então, tem ações de política industrial com uma série de empresas que poderiam ser feitas pelo governo, trocando muitas vezes determinados maquinários produtivos ali, muitas vezes ineficientes, trazendo maquinários melhores para que nós possamos ter maquinários melhores e que sejam movidos à energia elétrica para que nós possamos ter um aumento no consumo de energia elétrica no Brasil, né? Nós ainda estamos sofrendo com alguns efeitos relacionados tanto à crise financeira pela qual o Brasil passou ali nos anos, principalmente 2015, 2016, 2017, foram anos bastante complicados. Depois tivemos uma pandemia, né? Se a gente pegar nos últimos 10 anos, a média de crescimento do PIB do Brasil 0,7% é muito pouco para um país que tem interesse em liderar a transição energética. Então, apesar de vislumbrarmos um futuro muito positivo, porque entendemos que o Brasil ele optou efetivamente pelas fontes renováveis, né? E hoje nós, no momento em que o Brasil precisar efetivamente crescer, ele vai atrás dessas fontes renováveis para poder obter esse sustento, né, de crescimento da parte de energia elétrica. Apesar de tudo isso, nós vislumbrarmos esse futuro melhor, nós ainda verificamos um presente bastante desafiador e que, claro, pode acabar afetando também o planejamento desse futuro.
né? Então, é importante que os formadores de política do Brasil estejam bastante atentos a isso. Hoje nós temos, sim, uma série de empresas ávidas por poder investir aqui no país. Ainda existe um interesse muito grande. Existe um interesse muito grande também por outras regiões, né? Nós sabemos que a eólica ela é majoritariamente implantada na região nordeste do Brasil, que tem o melhor vento do mundo, e isso eu não estou falando exagerado porque eu sou da Abeólica, mas isso é comprovado por uma série de estudiosos que estudam ventos no mundo, local com capacidade de implantação de projetos e com um mercado consumidor igual ao Brasil, nós não temos no mundo inteiro. Então, o Brasil ele tem uma vocação muito grande para isso, mas nós já vemos um movimento da parte dos empreendedores de procurar outras localidades do país que estejam sofrendo menos com esses cortes, para poder ter um pouco mais de certeza, né, no momento em que forem realizar seus investimentos. Então, isso já vem afetando a decisão de investimento de cada um dos empreendedores, tá? Queria muito agradecer a participação de vocês, foi um prazer aqui para o Jota conversar, trazer esse assunto tão importante para o setor, né, e para a população também, porque no fim afeta ali também o consumidor de energia elétrica. Queria só agradecer mesmo mais uma vez e muito obrigada. Muito obrigado, Marla. Muito obrigado também, Francisco. Este foi o Joule desta semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas e pautar o debate público, impactar tomadores de decisão. Neste programa colaboraram João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Thiago Aguiar e André Rossi. Foram usados áudios da CNN, TV Cultura e BMC News. Até a próxima!